Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos seus inimigos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Palavras duras, palavras fortes, porque falam da perseguição. A perseguição contra os cristãos, ela atravessou esses 2000 anos de história. Nunca houve um momento no qual ser de Cristo não tenha provocado uma ruptura com estruturas mundanas, e isso tenha gerado perseguição. Não houve. A igreja sempre enfrentou o drama da perseguição. As perseguições, na verdade, elas são o prolongamento do destino de Cristo, porque você sabe que nosso Mestre e Senhor foi perseguido e foi morto. E nós somos esta continuação, se nós vivemos como Jesus viveu. Então, a perseguição, ela faz parte da vida do cristão, porque ela nos revela o estilo da vida de Jesus. Ela é continuidade da vida do nosso Senhor, do destino de Cristo. A perseguição, ela não ficou lá atrás, como eu falei, né? Ela é contemporânea. Vez ou outra, nós vemos se apresentar na sociedade tentativas de calar a voz do Cristo, de matá-lo, de aniquilá-lo e tirar o cristianismo do meio da sociedade. O mundo de hoje, marcado pelo poder, pelo prazer, pela ostentação, pelas aparências, esse mundo não tolera Cristo, com seus valores que se contrastam com tudo isso. Só que testemunhar Jesus Cristo no mundo, isso deve ser feito com muita humildade e com muita força interior. Tanto que Jesus diz: não preparem a vossa defesa, porque eu darei palavras acertadas. O testemunho de Cristo no mundo de hoje se faz, como eu disse, com muita humildade, com força interior e não com gritos, com ofensas, com violência verbal e outras armas que pertencem aos ignorantes e aos incrédulos. Nós não precisamos disso. A apologética, ou a defesa da fé, não é ostentar teologicamente o nosso conjunto de crenças, mas é fazer brilhar Cristo para que o mundo veja que Ele é uma pessoa e não um emaranhado de conceitos e de ritos. Lembremos que os cristãos são os que sofrem a perseguição, viu? Não nos esqueçamos disso. E não são aqueles que fazem a perseguição. Muito cuidado para nós não estarmos perseguindo o próprio Cristo e a sua igreja, como fazia Saulo antes de encontrar-se com o Senhor, fazia essas atrocidades com as comunidades primitivas. E olha que ele tinha nas mãos cartas de recomendação. Ninguém tem o aval para perseguir ninguém. Nós sofremos a perseguição se nós nos configuramos a Cristo, porque se nós nos desfiguramos de Cristo, nós nos tornaremos perseguidores dos nossos irmãos. Que Deus nos ajude com a sua graça. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.